Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Sempre que venho à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, sou tão bem recebido, família querida, tenho orado por vocês. O reverendo João Geraldo me informou que, ao longo desses domingos, ele tem guiado o coração dos irmãos acerca de um tema: o pastoreio no sofrimento, explorando os sentidos da primeira carta de Pedro. Eu também gostaria de continuar com essa contribuição. O tema da mensagem de hoje, portanto, é o cuidado pastoral no sofrimento, mas quero olhar para o testemunho que nós encontramos na carta de Tiago. Então, vocês podem ver como que a Bíblia nos auxilia, com esse conteúdo importantíssimo de como pastorearmos o corpo de Cristo em meio ao sofrimento. Então eu vou pedir para vocês localizarem em suas Bíblias, por favor, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, nós vamos ler os versos 14 a 16. Tiago capítulo 5, 14 a 16. Este é o texto que vai orientar a reflexão bíblica nesta noite. E eu começo lendo assim, meus irmãos e minhas irmãs. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, eu acredito que muitos dos irmãos aqui já viajaram de avião, né? Com certeza. E aí, quando você entra, você senta, e aí vem, então, os comissários de bordo, eles ficam assim, um atrás do outro, e vai começar uma série de instruções para que aquele voo trafegue, navegue seguro, e com algumas recomendações, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Esse pode ser que aconteça alguma coisa, é dolorido, né, gente? Eles chegam lá e dizem: olha, em caso de pressurização, máscaras cairão. E aí eu não sei se cai da esquerda ou cai da direita, não sei, eu estou dizendo que cai, porque eu vi isso, né? E aí os comissários dizem assim: aí você pega essa máscara, põe na sua face, ajusta o elástico, e aí vem a notícia de que por que você faz isso? Para que você tenha condição de prestar auxílio, apoio a quem eventualmente ficar desorientado com a perda de pressão devido à descompressão do avião. Ou seja, prepare-se, porque pode ser que você seja acionado para ajudar quem vai sofrer. Captar a ideia? Irmãos, Tiago, nesta noite, faz cair uma máscara de descompressão sobre a igreja, sobre cada um de nós, para que, por meio da palavra do Senhor, a gente coloque esse conselho e a gente saiba que a gente vive um tempo de crise, cercados por sinais de morte, algumas angústias sérias, e a gente precisa, então, ter esse fôlego para poder ajudar quem está do nosso lado e que está sofrendo. Assim, queridos irmãos, uma expressão que nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum líder da igreja gostaria de ouvir, mas isso acontece e ouve, é quando alguém chega e diz assim: olha, eu estive no hospital, internado, e ali sofri, mas ninguém foi me visitar. Percebe? Algumas vezes a gente recebe esse tipo de acusação. E na maioria das vezes,
as pessoas que acusam e que trazem esse tipo de informação também têm uma relativa culpa nisso, porque esqueceu de avisar, não acionou quem poderia prestar o auxílio. Assim, meus irmãos, a tarefa de pastorear o rebanho, ela não é muito fácil, viu? Digo assim com toda certeza para vocês, de quem visita cerca de 55 pastores, eu sou secretário sinodal de apoio pastoral do Sínodo Central de Brasília, e tenho sob meu cuidado 57 pastores, 27 igrejas e 13 congregações. Não é fácil. Tem que montar um tipo de planejamento para visitar. E todas as vezes que eu vou ao encontro dos meus irmãos pastores e ouço as suas histórias, com algum deles eu faço questão de passar o final de semana com algumas igrejas mais afastadas. A igreja mais afastada que eu visito é uma congregação presbiterial em Damianópolis, não sei nem se vocês já ouviram falar dessa cidadezinha. Ela fica ali, indo no caminho lá da Bahia, cerca de quase 300 quilômetros daqui. E aí eu passo lá no final de semana, lá com o reverendo Ângelo, ouço as histórias, ouço as demandas, ouço a preocupação do seu coração em pastorear um povo que, na maioria das vezes, 80% é do meio rural. Ele tem uma Kombi lá que ele vai buscar os irmãos. Se essa Kombi falhar, os irmãos não vão para o culto. Imagina isso. Então, irmãos, ouço as preocupações, as angústias, as histórias complicadas do pastoreio. E olha, não é fácil pastorear. O desempenho pastoral ocorre em meio a lutas, alguns ajustes na caminhada, correções de rumo, erros e acertos ao longo da caminhada. Não é isso mesmo, reverendo João Geraldo? Irmãos, a tarefa, ela traz em si dificuldades, produz, no entanto, mesmo em meio às dificuldades, um contentamento maravilhoso. Glória a Deus por isso. Todos os pastores que me relatam dificuldades no seu exercício pastoral também dizem: mas tenho sido suprido pelo Senhor. Tenho visto a bondade e a misericórdia do Senhor auxiliar-me. Tenho podido presenciar milagres. Tenho podido ver a transformação do coração. E isso traz um enorme renovo para o coração do pastor. Irmãos, assim, o pastor e os presbíteros da igreja, ambos que pastoreiam o rebanho do Senhor, foram chamados para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem a bênção de ter um pastor e um conselho fiel, irmãos, são muito abençoados. Assim, esta mensagem, cuidado pastoral no sofrimento, eu diria assim que ela tem uma tese, ela tem uma ideia central. Eu gostaria que você percebesse isso ao longo da mensagem. A ideia é que o cuidado pastoral em tempos de sofrimento consiste em disponibilizar os recursos da igreja que estão disponíveis aos que sofrem. Então, um pastor e o conselho serão tidos por bons pastores do rebanho, se tiverem a sabedoria de saber mobilizar os recursos que a igreja dispõe para ajudar os que sofrem. Assim, meus irmãos, usei esta noite, a partir do texto da carta de Tiago, e Tiago nos ajudará muito hoje a enxergarmos esses recursos. São 3 que ele nos aponta aqui. Então, eu, nesta noite, falarei sobre o cuidado pastoral no sofrimento, que ele é aperfeiçoado pela boa comunicação. Guardem isso. O cuidado pastoral no sofrimento é aperfeiçoado pela boa comunicação. Tiago nos diz isso. Segunda coisa que Tiago vai nos dizer nesta noite é que o cuidado pastoral no sofrimento é tarefa de pastores compassivos. Pastores compassivos.
E a terceira coisa que Tiago nos dirá nesta noite é que o cuidado pastoral no sofrimento também é tarefa da igreja em missão. Percebam, três grandes lições, três lições maravilhosas que Tiago, nosso irmão na fé, nos transmitirá esta noite. Assim, meus irmãos, vamos à primeira lição que Tiago quer que a igreja presbiteriana do Cruzeiro aprenda e viva. Primeiro, o cuidado pastoral no sofrimento é aperfeiçoado pela boa comunicação. Onde é que nós vemos? O texto que nós lemos nos diz: está alguém entre vós doente? Isto é uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja. Algumas traduções dizem assim: está alguém entre vós sofrendo? Chame os presbíteros da igreja. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo quebrado, desestruturado, bagunçado. A vida tornou-se, portanto, isso, complexa, bagunçada, desestruturada. O sofrimento, irmãos, ele é justamente uma realidade angustiante que chega a todos nós em algum momento da vida. No maior ou menor grau, nós experimentamos algum tipo de sofrimento. Se eu fosse falar com vocês, se eu fosse abrir um espaço para todo mundo aqui falar um pouquinho, dar um exemplo de um sofrimento pelo qual você passou ou está passando, todos nós teríamos algo a dizer. Assim, meus irmãos, o sofrimento, como nós entendemos à luz do conselho bíblico, ele é fruto do nosso próprio pecado, ou porque somos vítimas do pecado de outras pessoas, ou às vezes simplesmente nós não sabemos por que o sofrimento veio, mas sabemos que ele veio sob a soberana permissão do nosso Deus à nossa vida. Irmãos, a Bíblia fala, segundo Romanos 3, 23, que a humanidade se rebelou contra Deus. E por causa do pecado do ser humano, da raça humana, a criação toda foi corrompida e, como resultado, você tem algumas coisas que entraram para a existência humana. Ou seja, o conflito, o sofrimento, a enfermidade, o envelhecimento, a morte, tudo isso passou a fazer parte da experiência humana. Há diversas fontes de sofrimento, vocês sabem. Sofrimentos que afligem a alma, que fragilizam o coração, que minam a esperança, doenças, traições, relacionamentos rompidos, feridas emocionais profundas na alma, a incapacidade de perdoar, ressentimentos, iras, angústias profundas, tudo isso, irmãos, faz-nos sofrer terrivelmente. A família experimentando sofrimento, a família em situação de perda e luto, e isso é uma realidade que a gente presencia muito nos nossos dias. Nós percebemos o quanto estamos cercados de dor, lamento, tristeza. Vivemos uma época como nunca imaginamos que iríamos passar. Esse cenário em que estamos cercados de morte por todos os lados, de anúncios terríveis de sofrimento, de angústias, de pesares. Irmãos, tudo isso, essa perda, esse luto, esse sofrimento, a família, então, passando por isso, precisa aprender a repartir as suas dores, a ser ajudada em suas emoções, em seus sentimentos de pesares, onde ela experimenta um turbilhão emocional, raiva, culpa, pesar, isso tudo vai se misturando e vai esgotando, inclusive, o próprio cuidador familiar. É muito difícil, irmãos, a gente exercer o cuidado pastoral em meio ao cenário do sofrimento. E justamente por causa disso, que é difícil, não é fácil fazer isso, muita gente foge. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja do Planalto
e por conta de um acidente que ocorreu com um carro na nossa frente, quando estávamos chegando na igreja, a gente teve que parar, o trânsito parou, e a gente chegou em torno de 20 minutos atrasado na igreja, na reunião. O culto já havia começado, e quando eu e minha esposa chegamos, a gente tinha que subir um lance de escada para poder chegar onde ocorria a celebração do culto. Uma irmã nossa desceu chorando. E aí a gente já não quis mais subir, teve que ficar com ela, ouvir a história dela, o lamento, a tristeza. E aí estávamos lá consolando, orando, ouvindo e partilhando um pouco das dores, tentando equilibrá-la emocionalmente, propondo inclusive visitá-la no dia seguinte. E aí desceu então uma outra irmã, parece que ela estava flutuando na escada, ela desceu, que nem uma borboleta, assim, feliz da vida, aquela coisa toda. E aí quando ela viu aquele cenário pesado de choro, da gente orando com ela chegou assim, o que está posso saber? Aí, não, aconteceu uma situação aqui triste. Não, não quero nem saber, porque hoje eu só quero estar de bem com a vida. E aí ela saiu, esquivou-se, foi para outro canto. Então, essa situação assim de negação da dor é também uma resposta ao sofrimento. Quando as pessoas evitam, se esquivam, não querem ser solidárias, compassivas, e aí a gente experimenta também isso. Amados irmãos, entre as dificuldades que o pastor enfrenta para exercer o seu cuidado pastoral, e aqui eu quero frisar que é o pastor e os pastores da igreja, ou seja, os presbíteros que apoiam o cuidado pastoral na igreja, está justamente o esforço para fazer chegar às pessoas que estão sofrendo o cuidado, a ajuda e o apoio que necessitam durante os períodos dolorosos da sua vida. Por isso que eu disse que a coisa importante que Tiago quer que a gente aprenda é que a igreja ela tem recursos para apoiar os que sofrem. E que nós devemos ter sabedoria para encaminhar esses recursos visando a consolação, o equilíbrio emocional, visando resgatar as pessoas do lugar onde elas estão imobilizadas, paralisadas, onde a vida parou, onde já não se enxerga mais graça e beleza na existência. Assim, queridos irmãos, o sofrimento produz esse cenário de passividade, de isolamento, e um dos efeitos nocivos da pandemia é essa cultura do isolamento, que produziu estranhezas, vocês devem constatar isso, esfriamento nas relações, relações frias, passivas e péssima comunicação. As pessoas desaprenderam a se comunicar. Mesmo sofrendo, não partilham o pesar do seu coração. Não dizem que necessitam de ajuda. Estão acuadas em meio ao sofrimento. Assim, meus irmãos, nessa difícil tarefa do pastor e do conselho pastorear a igreja, então nós precisamos ter essa sabedoria, conforme já falei, dos pastores do rebanho, descobrirem os focos de sofrimento, pessoas que estão sofrendo, quando muitas vezes essa notícia é sonegada aos pastores e aos presbíteros para que exerçam de modo eficaz o cuidado pastoral. Queridos, há uma responsabilidade, segundo o texto que nós lemos. Está alguém sofrendo? Está alguém doente? Chame os presbíteros. Essa é uma ação ativa que o corpo de Cristo precisa ter. Precisa comunicar, precisa falar, precisa abrir o coração, precisa mostrar que está sofrendo e, com isso, chamar quem pode trazer o auxílio da parte de Deus para trazer graça ao coração. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente percebe nesse texto que lemos é que Tiago nos orienta que nós temos uma responsabilidade de informar à igreja o estado do nosso coração. Não sofra sozinho, não sofra calado.
abra o seu coração, permita ser pastoreado, permita ser cuidado por quem pode guiá-lo de novo ao cuidado amoroso do nosso Deus bendito. Queridos irmãos, essa é a primeira coisa que a gente vê. O cuidado pastoral no sofrimento, ele é aperfeiçoado pela boa comunicação. Pela boa comunicação de quem sofre, pela boa comunicação de quem está sozinho, pela boa comunicação de quem está angustiado, pela boa comunicação de quem está experimentando algumas dimensões trágicas na sua vida. Não sofra sozinho. Chame os presbíteros, chame o pastor, chame o conselho, chame a igreja para orar por você. Não sofra sozinho. Queridos irmãos, a segunda coisa que a gente vê que Tiago chama a nossa atenção é que o cuidado pastoral no sofrimento é tarefa de pastores compassivos. Segunda coisa que a gente vê neste texto. E onde é que nós lemos isto? Veja a continuação a partir da segunda parte do verso 14 e o 15. E ele diz assim: e estes façam oração sobre ele, e ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perceba, Tiago está dando aqui um roteiro das ações que homens piedosos, quando encontram-se com a necessidade do rebanho, sabem o que fazer. E nessa lista que nós vimos, oração, unção com óleo, ouvir as demandas do coração, no nome do Senhor, perdoar pecados. Veja, isso é extraordinário. Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, que os presbíteros da igreja devem se preparar, pois certamente serão acionados para prestarem o cuidado pastoral disponibilizado pela liderança. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Os presbíteros podem fazer muito mais. Os pastores podem fazer muito mais do que orar, visitar e encorajar. O que os presbíteros, o que os pastores podem fazer? Veja o que você pode, o roteiro de coisas, igreja amada, que você pode ser abençoada por meio dos seus pastores, por meio do corpo, por meio dos santos homens de Deus desta casa que cuidam e velam por você. Primeira coisa, eles quando se apresentam diante de você, eles podem ser, no nome de Jesus, uma presença não ansiosa. Olha que coisa maravilhosa isso. E o que significa ser uma presença não ansiosa quando encontra o coração ansioso? Irmãos, ao visitar, esses homens de Deus mostram-se calmos, emocionalmente presentes e livres da ansiedade. Olha, isso gera confiança no coração. Alguém que chega diante da desestrutura da vida e sereno, calmo, confiante em Deus, transmite a paz do céu para o nosso coração. Tudo pode estar desmoronando ao nosso redor, mas a gente recebe essa paz do Senhor e a gente pode confiar. Segunda coisa, irmãos, esses santos homens, quando encontram o seu coração ansioso, conectam-se. E mesmo que não seja pessoalmente isso, e a gente vive esses tempos de pandemia, né? Quando a gente aciona muito aí as mídias sociais, os grupos, e aí, olha, mesmo que eles não possam estar presentes, porque hoje, dentro de um cenário de pandemia, até para visitar a gente tem que pedir permissão, não é, João Geraldo? É isso mesmo. O pastor João tem me dito, eu não tenho parado de visitar, e louvado seja Deus, porque esse pastor visita. E ele visita junto com o conselho. E a coisa bonita que ele me diz, olha, eu vou fazer visita, e eu sempre ligo para os presbíteros, vamos lá visitar, e sempre há um presbítero disponível para visitar. O pastor não vai fazer as visitas sozinho. Ele, na verdade, está treinando os presbíteros para esta tarefa pastoral do cuidado da alma, de chegar perto,
de olhar com compaixão para a dor e para a situação que está passando, enfrentando. Assim, mas mesmo assim, mesmo que a visita não possa ocorrer de modo presencial, então, vejo aqui, é possível conectar-se com as pessoas em várias plataformas sociais, usando-as com muita sabedoria, oferecendo apoio, disponibilizando um canal de comunicação. Lembre-se do que foi dito no tópico anterior, o cuidado pastoral é aperfeiçoado pela comunicação. Então, nós não temos desculpa para não nos conectarmos com quem sofre. Tiago, como se a gente fosse, de algum modo, contextualizar a mensagem de Tiago. Tiago diria assim, manda um zap, não é? Manda uma mensagem, conecta, fala, estende esse cuidado pastoral. Porque as pessoas precisam receber a mensagem do Evangelho. E o Evangelho não é só para quem não conhece o Senhor Jesus, é também para aquele que já anda com o Senhor Jesus e precisa viver a revitalização do Evangelho diariamente na sua vida, para crer e para oferecer essa palavra de graça, esse pão do céu que tem recebido a outras pessoas. Irmãos, outra coisa que eu percebo que com certeza o pastor João Geraldo e seus presbíteros fazem é ouvir com amor. Pode fazer mais. Lembra do que a gente está dizendo aqui? Você pode fazer mais. Ouça com amor. Irmãos, não importa o tamanho da crise. Exercite o dom de ouvir. E olha, se vocês estão percebendo, embora eu esteja usando aqui o pastor João Geraldo e os presbíteros, você sabe que essa mensagem é para você, não é, igreja? Você sabe que o que eu estou falando é para o seu coração. Se eu estou dizendo aqui que os presbíteros precisam ouvir com amor, entenda, você precisa ouvir com amor. Então, irmãos, ouvir com amor, não importa o tamanho da crise, exercite o dom de ouvir, porque ao ouvir, nós personificamos o amor de Deus, o amor dedicado a uma comunidade mais ampla. Ouvir com compaixão é exatamente o que as pessoas em sofrimento estão precisando quando se deparam com circunstâncias angustiantes da vida, avassaladoras, quando isso chega trazendo um tormento sério à existência e a gente fica sem saber o que fazer. Ouça com amor. Ouça com carinho, sabe? Outra coisa que a gente vê nesse contexto do que pode ser feito a mais é encontre maneiras de estimular as relações comunitárias. Como assim? Olha, presbíteros, pastores da igreja e irmãos e irmãs amados dedicados a ouvir a dor do próximo na igreja, são pessoas-chave. São pessoas extraordinárias. E deve haver o investimento da liderança da igreja para descobrir essas pessoas no rebanho, sabe? Pessoas que gostam de ouvir. Pessoas que param quando acionadas diante da dor do próximo. Não sei se acontece com vocês. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser presbítero, eu fui observado por causa de uma particularidade que eu tinha, né? As pessoas chegavam assim para mim, Sebastião, cara, eu estou com um nó na minha vida. E aí começa a contar. E aí falava. E eu dizendo, mas vem cá, cara, eu vou orar por você, viu? Para que você não fique sozinho nessa. Gente, era difícil eu chegar em casa, viu, João? Porque as pessoas vinham, contavam, abriam o coração, aquela coisa toda. E aí eu fui observado como alguém que parava para ouvir a dor do coração. Reverendo João, presbíteros dessa igreja, estejam atentos a essas pessoas extraordinárias no rebanho. Tem gente aqui que não tem título pastoral, mas exerce uma atividade pastoral. São pessoas que dedicam tempo, cuidado, compaixão, de ouvir a dor do próximo. E não para aí, não é só uma coisa de ouvir no banco da igreja ou na igreja, mas criam conexão durante a semana, ligam, e aí, como é que você está?
eu ouvi o teu choro na igreja. Como é que você está passando? O que eu posso fazer para te ajudar? São pessoas extraordinárias. A igreja presbiteriana do Cruzeiro precisa dessas pessoas. Precisam ser trabalhadas, precisam ser eficazmente treinadas para ouvir com sabedoria, para encaminhar um conselho bíblico. Queridos irmãos, nós, portanto, precisamos estimular essas relações comunitárias, dessas pessoas chaves que transmitem liderança amorosa e que, com imaginação, elas unem pessoas em torno delas. E aí vão conectando essas pessoas e colocando-as dentro de um cuidado pastoral amoroso. Há uma quinta coisa que eu quero dizer aqui ainda dentro deste tópico do cuidado pastoral, tarefa de pastores compassivos. A quinta coisa que eu quero dizer, irmãos, ajude as pessoas a ter uma visão de longo prazo. Porque sabe o que essa pandemia fez? Ela cortou, ela degenerou a esperança das pessoas. Porque justamente nós estamos cercados por tanta dor, por tanta angústia, que você não vê muito além do cenário de dor que você está presenciando. As angústias já foram maiores, e nós tivemos aí casamentos esfacelados, gente tirando a própria vida. Terrível isso. Assim, meus irmãos, ajudem a que as pessoas tenham uma visão a longo prazo. Como assim? Encontre maneiras de lembrar para essas pessoas que sofrem a presença amorosa de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Ajude a manter este sentimento de esperança quanto à presença amorosa de Deus na vida, mesmo quando as circunstâncias ameaçam enfraquecer a esperança. Quantas vezes, neste ano que começou, você já foi um missionário da esperança? Quantas vezes você já encaminhou uma mensagem de esperança, de alegria, de paz a uma pessoa que você sabe que está angustiada e sofrendo? Nós fomos comissionados a sermos missionários da esperança. E a última coisa dentro deste tópico, irmãos, é mantenha os valores vivos. Mantenha os valores vivos. O que quer dizer isso? Vivemos tempos aterradores, assustadores, e uma das dimensões do cuidado pastoral é orientar as pessoas para que elas tenham o melhor entendimento possível de como viver neste mundo de dores e angústias, apoiados pela presença sustentadora do nosso Deus bendito. Isso é maravilhoso. E assim, irmãos, equilibrados quanto à esperança, que essas pessoas possam amar o próximo, enfrentar a morte com o mesmo propósito e valor com os quais a gente enfrenta a caminhada da vida. Tiago diz, irmãos, que os presbíteros da igreja devem ser chamados. Você está sofrendo? Chame os presbíteros da igreja. Homens de Deus, essa é a bênção da pluralidade do cuidado pastoral. Nenhum pastor deveria estar sozinho na tarefa de cuidar do rebanho, pois isso o sobrecarregaria, isso o prejudicaria na sua capacidade de oferecer o cuidado efetivo aos que sofrem, porque ele também está sobrecarregado. Lembre-se de como eu comecei essa mensagem. Diante da despressurização, diante da ameaça da tormenta, nós precisamos de um ar renovado para podermos apoiar os que sofrem. Permita que nesta noite o ar bendito da palavra do Senhor entre na sua consciência, promova essa oxigenação de sentidos, promova essa mudança na sua visão de vida, promova essa transformação de dentro para fora, para que você possa aí encorajar e ajudar os que precisam. Amém? Terceira coisa e última coisa, irmãos, que Tiago nos fala nesta noite, é que o cuidado
cuidado pastoral no sofrimento é tarefa da igreja em missão. E onde é que nós vemos isso? Veja aí o verso 16 do texto que nós usamos como referência para esta mensagem. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Queridos irmãos, você percebeu uma coisa interessantíssima aqui? Que o pastoreamento, que o cuidado pastoral, ele ocorre de modo direto e de modo delegado. Como assim? Direto pelo pastor e pelos presbíteros que apoiam o cuidado pastoral. Mas esse texto, irmãos, apresenta duas expressões que você lê assim, uns aos outros. Percebeu? Está no texto. Duas vezes. Duas expressões de mutualidade. E essas expressões de mutualidade que ocorrem duas vezes nesse texto, nos mostram que agora Tiago muda o foco da conversa. Ele já não está mais falando para os pastores, os presbíteros. Falou no verso 14 e no verso 15, mas agora ele se volta para a igreja do Senhor. E ele está dizendo aqui, meus irmãos, que é tarefa da igreja do Senhor exercer esse cuidado pastoral uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa a gente vê aqui. Assim, meus irmãos, nesse terceiro tópico, nessa terceira lição que a gente aprende desta carta de Tiago, nós vemos aqui que o cuidado pastoral no sofrimento é tarefa da igreja em missão. E as boas notícias que eu tenho ouvido do reverendo João Geraldo, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, é que é uma igreja missionária. É que é uma igreja ocupada com missões. E essas missões começam aqui dentro da própria igreja, pela atenção compassiva que vocês dedicam uns aos outros, pelo amor fraterno que não é fingido neste lugar. Assim, queridos irmãos, a despeito de todo o cenário adoecido que nós vivenciamos hoje, Deus encarregou a sua igreja de exercer o cuidado pastoral aos que sofrem. Quer ver isso? Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 3 e 4, você vai ver uma mensagem dedicada à igreja no tocante ao cuidado amoroso de uns aos outros. Veja o que diz o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou lendo 2 Coríntios, perdão, gente, 2 Coríntios 1, versos 3 e verso 4. Todos já acharam? 2 Coríntios? Ok. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação. Agora veja, irmãos, para podermos, está no plural, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Convenceu? É preciso que eu desenhe para vocês isso daqui? Não, meus irmãos. O que está sendo dito aqui é que a igreja do Senhor recebeu o encargo de, com a consolação que você recebe, você deve encaminhar essa mesma consolação que você recebeu aos que sofrem. Percebeu isso? Teu coração se convenceu disso? Então, o cuidado pastoral no sofrimento não é exclusivamente tarefa do pastor, nem tampouco dos presbíteros, mas a igreja do Senhor, a comunidade dos irmãos e irmãs fiéis em Cristo, deve atentar para este conselho, que é corroborado pelo que nós lemos em Tiago, capítulo 5, verso 16. A igreja foi chamada para que, com a mesma consolação que recebe, estender essa consolação a todo aquele que vive em angústia. Irmão, a igreja, essa
bendita comunidade dos irmãos e de irmãs amados deve estar atenta aos que sofrem. E a igreja descobre quem sofre primeiro do que o pastor, primeiro do que os presbíteros, porque a gente percebe que o rosto muda. A gente percebe que a feição do rosto expressa lamento, tristeza, angústia. De repente, no culto, você ouve um clamor, um gemido, está do seu lado. Então, precisamos ter atenção ao que está ao nosso lado. Irmãos amados, somos chamados por Deus a nos conectarmos com o sofrimento do próximo. Devemos saber dos gemidos, dos lamentos, das angústias, das lutas, pois assim fazendo, nós estaremos representando o conforto e a compaixão do Senhor Jesus Cristo aos santos, conforme nos lembra as palavras extraordinárias do Senhor Jesus em João 13, 34 e 35. Guarda isso aí na sua Bíblia, no seu coração, é tremenda essa palavra. João, Evangelho de João 13, 34 e 35, onde o Senhor diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, presta atenção nisso. Sabe como é que você vai ser reconhecido como discípulo diante de Deus? Não estou dizendo diante dos homens, não, viu? Porque isso aí facilmente a gente dá um jeito de maquiar. Mas eu estou dizendo diante de Deus, meus irmãos, que nos observa. Os olhos de Deus estão sobre nós. E sabe como é que Deus, o Pai, Deus, o Espírito e Deus, o Espírito Santo, veem você como discípulo de Jesus? Está aqui a palavra. Se tivermos amor uns para com os outros. E que tipo de amor é esse? Cuidado atencioso, compaixão, chegar perto, fazer-se participante do sofrimento, estar próximo na angústia, mobilizar os recursos possíveis para ajudar essa pessoa no seu sofrimento. Queridos irmãos, aqui vemos na Escritura que Deus providenciou um meio de cuidado maravilhoso no sofrimento, uma provisão de apoio e encorajamento na igreja. E eu encerro essa mensagem que a gente viu aqui pelo testemunho do nosso irmão Tiago. Então, a minha oração, queridos, é que a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, essa amada comunidade de irmãos e irmãs na fé, que o favor de Deus assista aos irmãos nesses momentos de perplexidade e angústia, dando a vocês, meus irmãos, sabedoria, graça fiel, para que vocês possam representar corretamente e fielmente o cuidado que o Senhor Jesus, Ele mesmo, prestaria se estivesse entre nós fisicamente. Eu gosto muito de uma palavra de Davi, que aparece lá no Salmo 118, verso 7. Quando Davi diz assim: Senhor, Tu estás comigo, entre aqueles que me ajudam. É a primeira parte desse versículo. Senhor, Tu estás comigo, entre aqueles que me ajudam. O entendimento de Davi é que ele era ajudado por Deus de uma forma direta, pontual, poderosa. Mas também ele era ajudado por Deus de uma forma indireta, por meio de homens e mulheres levantados por Deus, para cercá-lo de cuidado, proteção e encorajamento, quando ele não enxergava por que continuar vivendo, por que lutar. Ele foi cercado de homens e mulheres que o ajudavam, que o encorajaram. Que esse seja o ministério da igreja, meus irmãos. Vimos nesta noite
que isto pode acontecer fielmente se o cuidado pastoral no sofrimento for aperfeiçoado por uma boa comunicação. Se o cuidado pastoral no sofrimento for exercido por pastores compassivos e irmãos amados também. Se o cuidado pastoral no sofrimento for fruto da tarefa e do engajamento da igreja em missão. E, reverendo João Geraldo, eu fiquei muito feliz quando eu li o boletim e vi o anúncio de que a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro vai passar por um treinamento, toda a igreja, do aconselhamento como tarefa da igreja. Virá aqui o reverendo Carlos Mendes, nosso querido irmão lá do seminário, um mestre da palavra de Deus. Fico muito feliz de que ele vai ensinar os irmãos como ouvir compassivamente, como começar um conselho. Então eu fico bastante satisfeito de saber que esta igreja, que já é engajada no cuidado pastoral uns aos outros, aperfeiçoará esta caminhada. E assim, queridos irmãos, eu encerro dando graças a Deus por sua grande bondade, seu grande amor e pelo temor reverente dos irmãos de terem recebido esta palavra. E no nome do Senhor Jesus Cristo, creio que vocês praticarão o que ouviram nesta noite. Deus os abençoe. Reverendo João Geraldo. Muito bem, vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Senhor. Ajuda-nos em tempos difíceis, muitas vezes surpreendentes a nós, mas certamente não para o Senhor. A nos utilizarmos dos recursos disponibilizados por Ti para a Tua igreja, para que o pastoreio direto e delegado aconteça. E dessa forma, Deus, o recado do céu chegue aos corações daqueles que sofrem, com o intuito, ó Deus, de termos a nossa percepção corrigida e nos voltarmos para Ti. E ajudarmos aos nossos irmãos a terem a mesma experiência pela qual passamos. Foi-nos bom passarmos pela aflição para aprendermos os Teus decretos. Amém. Então, dá graça a essa igreja, Deus, para que qualquer que seja a experiência, em qualquer instância da nossa vida, por qualquer que seja o tom que venhamos a experimentar, que o Teu Espírito, o Teu anjo ajudador nos acompanhe. Seja aquele que esteja junto de nós, nos ensinando essas lições celestiais, para que a celestialidade da vida brote cada vez mais nesta igreja, e todos nós, fisicamente presentes ou de maneira remota, possamos levar aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, a experimentarem a celestialidade da vida, da mesma maneira que, de forma compassiva, nós temos experimentado. Se conosco, ó Deus, desde o menor até o maior, seja com a nossa igreja, ajuda-nos a sermos ajudados e ajuda-nos a ajudarmos. É o nosso clamor e a nossa oração em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.